É um crime o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com os aposentados. O Supremo deveria reconsiderar. Não pode brincar com as pessoas que construíram esse país. Trabalharam 35, 40 anos e foram enganados pelo INSS. Os aposentados foram ludibriados pelo INSS. Não tenho nenhuma dúvida disso. Um belo dia, em 1999, o INSS disse, olha, eu vou fazer o cálculo do teu benefício a partir de 1994, a partir do plano real do Fernando Henrique. A partir daí para cá, tudo bem, eu vou tirar a média. E aí descartou toda a contribuição passada. Se você teve maiores salários antes de 94, não importa. O INSS jogou na lata do lixo. Implacavelmente, tratou os aposentados como se fossem cidadãos de segunda categoria. As melhores contribuições ele jogou fora e disse, olha, só a partir de 1994. Mas como? Como é que você vai fazer isso comigo? Os aposentados não tinham outra coisa a fazer, a não ser recorrer à justiça. Quando a gente é prejudicado, a gente recorre à justiça. Não quebraram nada, não fizeram manifestação, confiaram na justiça. Para quê, meu Deus do céu? Para que confiar na justiça, não é? Ganharam em todas as instâncias, da primeira instância até ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, abaixo do Supremo. Ganharam lá de 12-0. E aí fomos para o Supremo Tribunal Federal. Ganhamos, depois de uma longa batalha, ganhamos de 6-5. 6-5 ganhamos no mérito. O INSS apresentou embargos, ou seja, recorreu. E aí foi uma via crucis. Foi uma via crucis dos aposentados, os embargos do INSS. Porque alguns ministros que votaram conosco se aposentaram. Aí entrou o Dino, aí entrou o outro ministro do Lula, o Zanin, é isso o nome dele, e o Dino. Eles viraram de cabeça para baixo. Olha, nós tínhamos ganho no mérito de 6-5. Com os embargos do INSS. Embargo é só para ver detalhes, a quem paga, quem não paga, como pagar. Com esses embargos, eles fizeram uma coisa tão mirabolante que acabaram dizendo, olha, vocês perderam, não tem mais jeito. O Supremo Tribunal Federal derrubou o entendimento que permitiria ao segurado do INSS escolher a regra mais vantajosa para calcular o valor da aposentadoria. Os ministros decidiram que a aplicação do fator previdenciário é obrigatória. Com isso, não vai ser possível usar a chamada revisão da vida toda. Foi uma reviravolta no que o STF já havia decidido. Em 2022, o Supremo reconheceu o direito à revisão da vida toda. O aposentado poderia pedir um novo cálculo no valor do benefício, incluindo salários anteriores a julho de 1994, fazendo a opção por uma regra mais favorável. Com isso, ele poderia ter um valor maior em relação à regra de transição estabelecida pela reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, em 1999. A reforma estabeleceu uma regra de transição que mudou a forma de calcular o benefício, passando a considerar o fator previdenciário e estabelecendo as contribuições feitas a partir de julho de 1994. Hoje, por 7-4, os ministros aprovaram uma tese que estabelece que o segurado não pode optar pela regra mais favorável. Fixaram que a aplicação da regra de transição é obrigatória para quem contribuía antes de 1999, ou seja, não poderá haver exceções.
O governo estima economizar 480 bilhões de reais com a derrubada da revisão da vida toda, que será analisada em outra sessão. O ministro Alexandre de Moraes considerou que é possível conciliar a constitucionalidade da lei com a possibilidade de o segurado escolher outra regra, a revisão da vida toda. Existem 3.045.065 aposentadorias por tempo de contribuição ativas desde 2009. Essa é a previsão do INSS, que em torno de metade, exatamente a metade mais baixa, iria pedir a revisão. Em que pese os argumentos econômicos, aqui parece que é um ferimento gravíssimo ao direito de igualdade e à preservação da segurança jurídica, e o que se pretende é tão somente que se realize opção. Ele foi seguido por Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia. O ministro Cristiano Zanin abriu divergência, entendeu que a regra tem que ser obrigatória. A declaração da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva, independentemente de lhe ser mais favorável. Foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques. Pode isso, pessoal? Isso eu não perdoo. Há alguns crimes que a gente não pode perdoar, que a gente não pode esquecer. Eu considero isso um crime que foi feito. Por quê? Porque nós confiamos na justiça. Então, quando o STJ e o Supremo disse, olha, é de vocês, vocês ganharam, quem acreditou nisso foi para a justiça. Aí eles mudaram de entendimento, disseram, não, com os recursos do INSS, aí eles mudaram de entendimento. Pode mudar a corte de entendimento? Pode, até que pode, mas há uma regra chamada direito adquirido. Quando o Supremo muda de entendimento, quem está para trás, quem está no antigo entendimento tem direito adquirido. Foi assim com os bandidos. O Congresso proibiu a saidinha, não foi? Proibiu a saidinha. Mas quem já estava preso continuou se utilizando da saidinha porque é direito adquirido. Só quem foi preso daqui para frente, condenado daqui para frente, é que não tem a saidinha, mas para trás tem a saidinha. Se dá para você entender isso, hein? Nós vivemos num país em que os criminosos têm direito adquirido e o velhinho, a velhinha, o pensionista, a viúva, trabalhou a vida toda, eles pisam em cima do direito adquirido das pessoas, não dão a menor importância para o direito adquirido. Isso é uma violência que não tem tamanho. Eles falam tudo quanto é coisa, brigam entre si, estão na sucessão presidencial e se esqueceram do aposentado. Mas eu não esqueci, eu vou ficar cobrando, eu espero que você me ajude a cobrar. E tem outra coisa muito grave. Isso traz para o país a chamada insegurança jurídica. O que é a insegurança jurídica? É você não saber como é que como é que a justiça vai interpretar determinada lei. Existe a lei, existe a interpretação. Toda hora muda a interpretação, toda hora muda a interpretação política, a interpretação para aposentados. Uma hora ganha, outra hora perde, isso não dá, um muda de opinião. O juiz pode mudar de opinião, mas algumas vezes eu desconfio. Com certas mudanças de opinião, o ministro Fachin, que tem um passado bonito, limpo, ele sempre votou conosco, mas agora aconteceu algo que é inexplicável. Ele pediu destaque
Destaque significa votar presencialmente. Não é a votação online, a votação que você vota de casa, deposita o voto, o ministro deposita o voto, virtual chamada e acabou. Não, é a votação presencial. Ele pediu destaque. Foi uma grande esperança, porque nós ganhamos tempo, nós íamos então para a batalha pelos nossos direitos. Eis que o ministro Gilmar vai para cima dele. Vai para cima dele, diz que ele não sabe perder. Ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é fraco. Ele usou as piores palavras contra o ministro num café lá dentro do Supremo, onde só o ministro do tribunal entra, foi em cima do homem. Será que o homem ficou amedrontado, hein? A pressão da República. Não, eu digo pressão da República, porque houve pressão tanto desse governo quanto do governo passado para não pagar aquilo que era dos aposentados, aquilo que é nosso, que você já pagou. Dos dois governos houve pressão. Eu bati muito no Bolsonaro por causa disso. E bato agora no Lula por causa disso. E bato mais agora no Lula porque ele é o governante. Ele pode sim pagar a revisão da vida toda. Ele disse que custava 480 bilhões. Mentira! Mentira! Não custa 3 bilhões em 10 anos. Isso é nada. Isso é nada diante dos penduricalhos, diante dos salários exorbitantes da cúpula de todos os poderes que tem aí. É nada, é nada. Mas para o velhinho, para o aposentado, é muita coisa, 100 mil reais, 200 mil reais, porque ele tem direito ao retroativo, na verdade, ele tem direito que receber esse retroativo. Para a República não é nada, mas eles não pagam. Eles não pagam. Então, pessoal, a revisão da vida toda está tendo grande repercussão, está saindo nos jornais, porque você está ajudando, porque você está compartilhando, porque você está dando joinha e porque nós, um montão de gente, estamos aí nas redes sociais, não largamos a bandeira, não jogamos a toalha. Enquanto houver oxigênio, enquanto houver possibilidade jurídica, e ontem o doutor Murilo deixou bem claro, tem possibilidade jurídica. Enquanto houver possibilidade jurídica, nós vamos estar aí batendo. E quando não der mais no tribunal, nós vamos para a Câmara Federal, que lá está o projeto do Paulo Pereira da Silva, e nós vamos fazer com que esse projeto comece a andar da maior maneira possível, o mais rápido possível. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você não baixe a cabeça, que esses desafios façam você crescer, façam você se agigantar na defesa da revisão da vida toda. Deus no comando.